galera! Eu sou a professora Mariana Moreira Neves, vou tratar com vocês hoje sobre os principais documentos em que o Brasil faz parte aí no cenário internacional. Antes da gente começar, eu quero que vocês lembrem da Declaração dos Direitos Humanos, né, da ONU, a nossa Declaração Universal. E aí, eu quero que vocês lembrem o seguinte, da Declaração Universal ninguém precisa fazer parte, né? Porque ela não é um pacto, uma convenção, mas ela é um documento da ONU que serve aí como um guia para os outros estados seguirem. Então, ela foi, na verdade, a base ali, o que trouxe para as nações uma noção do que é direitos humanos. Então, essa declaração ela é muito importante, por quê? Porque ela surgiu aí da ONU, né? Que é a nossa Organização das Nações Unidas, em 1948, e ela pôde mostrar para o mundo o que se espera quando a gente fala de direitos humanos. Se espera, na verdade, a dignidade da pessoa humana, de forma que ela seja garantida, não importa onde a pessoa esteja, não importa a cultura, a língua, os costumes, a dignidade vai ter que ser, sim, respeitada. Então, essa declaração, se você ainda não fez a leitura, vale a pena você baixar e realizar a leitura dela completa. Então, se você, eu não tenho tempo, professora, mas pega ali 2, 3 artigos, lê antes de dormir e rapidinho você já vai acabar de fazer a leitura dela toda, porque ela é curtinha, e também você vai conseguir garantir aí as suas questões da prova, porque tem algumas provas que cai exatamente ipsis literis, o que está escrito no artigo da declaração. Então, é muito importante que você faça essa leitura, ok? Se você ainda não baixou, você procura lá no Google por Resolução 217A, inciso 3º da Assembleia Geral da ONU, ok? Então vamos lá. Essa declaração, como eu já falei para vocês, não possui caráter vinculante, não tem força coercitiva. Os países fazem se eles quiserem aquilo que está escrito ali, respeitam se eles quiserem. Então ela não diz exatamente como aplicar os direitos humanos na prática, ela não é um código de processo de direitos humanos, entendeu? Ela simplesmente traz para nós o que são direitos humanos, o que é considerado legal, o que é considerado preservação aí da dignidade da pessoa humana. Então, ela não prevê os direitos, assim, né? Ela prevê os direitos, desculpa, ela não prevê os mecanismos para sua efetivação. Então, vamos falar agora aqui dos reais aí documentos que os estados precisam assinar, ratificar, fazer parte, para que eles possam ser cobrados desses países, então. Então a gente começa aqui pelo Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, que também é conhecido como o nosso Pacto de Nova York. Então ele é de 1966, ele foi ratificado pelo Brasil em 1992, a partir do decreto 592 de 92. Então esse pacto ele já possui um caráter vinculante. Se o Brasil resolveu assiná-lo, foi de livre e espontânea vontade. Então ele tem que cumprir com o que está escrito ali, senão ele pode depois ser responsabilizado no âmbito internacional. E ele pressupõe aí uma atuação negativa do Estado. Por exemplo, Estado, não interfira na autonomia privada, não interfira aí na liberdade do cidadão. Deixe ele agir porque ele tem esse direito, ok? Então eu trouxe uma frase um pouco longa aqui para vocês, mas para vocês entenderem mais ou menos o que tem aí no Pacto de Nova York. Então nesse pacto estão previstos direitos e liberdade, tais como o direito à vida, a não ser submetido a tortura ou tratamentos cruéis, degradantes, desumanos, direito de não ser escravizado, nem de ser submetido à servidão, direito à liberdade e à segurança pessoal e de não ser sujeito a de prisão ou detenção arbitrária, direito a um julgamento justo, direito à reunião pacífica, direito à liberdade de associação, direito de aderir a sindicato, direito à igualdade perante a lei, direito à liberdade de expressão, direito às
me perdi aqui, a uma nacionalidade, direito de casar e formar uma família, direito às liberdades de pensamento, consciência, religião, direito a liberdades de opinião, direito de votar e de tomar parte no governo. Então, olha quanta coisa está aí inserida no que a gente fala de direitos civis e políticos. Então, tudo isso que eu falei para vocês nada mais é do que um pedacinho, uma exemplificação de um pouquinho que o pacto trata, ok? E aí a gente tem outro pacto também, que é bem parecido, né? Pelo nome, e às vezes a prova traz isso para confundir vocês. Eles são, gente, do mesmo ano, olha aqui, ó. O Pacto de Nova York é de 1966 e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais também é de 1966. O Brasil também ratificou ele em 1992 e o decreto só muda um númerozinho. Lembram que o Pacto de Nova York é o decreto 592 de 92? E aqui o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, ele é então ele é o decreto 591 de 92. Então, cuidado para não errar na hora da prova, ok? Então, ele possui um caráter vinculante, obviamente, porque o Brasil adere a ele de modo espontâneo. Então, você precisa cumprir, porque você escolheu dessa forma, Brasil, ok? E depende de uma atuação positiva do Estado. Estado, faça alguma coisa para garantir os direitos sociais das pessoas. Faça alguma coisa para as pessoas terem direito à educação, para as pessoas terem direito à cultura, para as pessoas terem direito ao trabalho. E aí a gente vai. Então, vou ler aqui para vocês o artigo 2º.1 desse pacto. Ele traz o seguinte para nós. Cada Estado parte no presente pacto compromete-se a adotar medidas, tanto por esforço próprio, como pela assistência e cooperação internacionais. Então, olha só, uma vez que o Estado resolve fazer parte desse pacto, resolve aderir ao pacto, ele tem que cumprir o que está ali dentro, seja por uma atuação sua ou então pedindo ajuda de outros países ou de outras cooperações internacionais. Isso a gente fez leitura até aqui. Então, principalmente no plano econômico, que a gente sabe que às vezes falta recurso aí para um país e ele recorre a outro, e técnico, até o máximo de seus recursos disponíveis, que visem assegurar progressivamente, por todos os meios apropriados, o pleno exercício dos direitos reconhecidos no pacto. Então vocês entendem a relevância disso? Quanto isso é importante? Porque se o país ele resolveu encarar aquilo, não, a gente vai cumprir com esse pacto, não pode ser só aquela história para inglês ver. Todo mundo tem que ajudar para que aquele pacto realmente seja cumprido na prática. E aí eu trouxe uma frase aí do Erival da Silva Oliveira para vocês, que fala o seguinte, que o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais visa a proteção das condições sociais, econômicas e culturais, destacando-se o direito ao trabalho, o direito a condições justas e favoráveis de trabalho, o direito a formar sindicato e participar deles, o direito de greve exercido em conformidade com as leis de cada país, o direito à segurança social, o direito, então, aos seguros sociais, à previdência social, o direito à proteção e à assistência familiar, especialmente às mães e às crianças, o direito à educação, o direito a participar da vida cultural e dos benefícios da ciência. Então, tudo isso está dentro ali do pacto que a gente acabou de conversar. Vamos para mais um documento que o Brasil faz parte, a Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados. Então, essa convenção ela é de 1951 e foi ratificada pelo Brasil em 1961, a partir do decreto 50.215 de 61. E essa convenção, então, ela vai tratar dos refugiados. E o que é o refugiado para essa convenção? Vamos fazer a leitura aqui de um trechinho que eu trouxe para vocês. Considera-se refugiado qualquer pessoa que, temendo ser perseguida por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social, opiniões políticas, se encontra fora do país de sua nacionalidade
e que não pôde, em virtude desse temor, não quer se valer da proteção desse país, ou então que, se não tem nacionalidade e se encontra fora do país no qual ele tinha sua residência habitual. Em consequência de tais acontecimentos, dessa perseguição, não pode ou devido a esse temor, né, ela não quer voltar a esse país. Então, olha só, a pessoa pode ser nacional daquele país ou a pessoa pode não ter nacionalidade, estar morando naquele país e não quer mais ficar lá dentro ou não pode mais ficar lá dentro, porque ela está correndo um risco, ela está tendo ali, ou ela está sendo realmente perseguida, ou então ela tem esse temor de ser perseguida por esses requisitos ali que a gente conversou. Raça, religião, nacionalidade, grupo social, opinião política, etc. Ok? E aí, graças a essa ratificação do tratado em 1961, criou-se no Brasil o Estatuto do Refugiado, que é a nossa lei específica, a nossa lei interna, que é a Lei 9.474 de 1997. Então veja que é um passado não tão distante assim, né? Então, esse estatuto confere direitos e deveres para o refugiado. Então, se o refugiado ele estiver devidamente registrado aqui no Brasil, ele não pode ser expulso, salvo por motivo de segurança nacional ou de ordem pública. E aí vai depender do caso, né? E se ele sair do território, por exemplo, sem avisar o nosso governo, ele não pode mais voltar na condição de refugiado, porque o país está dando uma proteção, está confiando nessa pessoa. A partir do momento que ela sai do território e não dá satisfação, é porque ela não precisa mais dessa proteção, não é verdade? Então, ela precisa estar sempre em contato com o governo. Vamos para mais uma convenção, que é a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial. Olha a importância de tudo isso, gente. O fundamento dessa convenção é a igualdade de todos os seres humanos. E ela é de 1965 e o Brasil ratificou ela em 1968, a partir do decreto 65.810 de 69. Vejam que demorou aqui um pouquinho, né, para o decreto aparecer. Então vamos ler o artigo 1º dessa convenção para entender o que é discriminação racial segundo esse documento. É qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica que tenha por objetivo ou efeito anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício num mesmo plano, em igualdade de condição, de direitos humanos e liberdades fundamentais no domínio político, econômico, social, cultural ou em qualquer outro domínio da vida pública. Então vejam que é a igualdade aí acima de todas as coisas. E aí essa convenção, gente, ela também traz uma coisa que pode ser objeto aí da sua prova. Então faz bastante asterisco, coloca uma caneta marcar texto, o que for para chamar a sua atenção, porque essa palavrinha pode acontecer de estar na sua prova. Essa discriminação positiva que a convenção traz. O que é isso, gente? É uma maneira de discriminar as outras pessoas em razão da sua raça, porque essa discriminação vai fazer com que elas tenham benefícios, vai ser uma discriminação que vai ser legal, que vai ajudar, que vai ser boa para essas pessoas. Por quê? Porque é uma forma de você recuperar aí o prejuízo que elas já tiveram por serem discriminadas por isso. Então vai ser uma discriminação de modo bom para essas pessoas. Então ela vai buscar ações afirmativas. São medidas de proteção e de incentivo a grupos ou indivíduos, né, tanto por motivo de raça, de religião, etc., etnia também, para promover o desenvolvimento e crescimento dessas pessoas na sociedade, até o nível que elas fiquem equiparadas aos demais. Então é um meio de incluir socialmente aquelas pessoas que já foram tanto excluídas. E aí o sistema de cotas é o exemplo que eu trago para vocês. Então você ter cotas, por exemplo, para negros, índios nas universidades é uma forma de discriminá-los
positivamente, de uma forma que faça com que isso seja bom para eles, ok? Então isso é muito importante. Eu não quero saber o que você pensa sobre as cotas em concurso, em vestibular, etc. Isso existe e isso é uma forma de garantir dignidade para essas outras pessoas, porque em todas as outras áreas da vida elas já sofrem esse tipo de preconceito. Não precisam então sofrer mais uma vez. O Estado tem que garantir essa discriminação positiva para fazer com que elas sejam iguais a todas as outras pessoas. Então, no Brasil, essa convenção aí influenciou a nossa legislação positivamente e surgiu a Lei 7.716 de 89, que vai definir como crime os atos aí resultantes de preconceito de raça e de cor. E aí a lei traz para nós o seguinte: serão punidos, na forma desta lei, os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional. Essa lei ela foi ampliada aí pela Lei 9.459 de 97. E também a gente tem disposições que vão aí, né, fazer algum sentido também com a convenção, através do Código Penal e do Estatuto da Igualdade Racial. Então o Código Penal traz para nós aí no artigo 140 a injúria racial como um crime, e o Estatuto da Igualdade Racial vai prever ações afirmativas, tá? O Estatuto da Igualdade Racial, se você quiser fazer a leitura, é a Lei 12.288 de 2010. Então vamos aí para mais um documento, que é a Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação, agora contra a mulher. Então, veja que todos os organismos internacionais acreditam que a discriminação é uma das maiores barreiras que a gente tem que enfrentar. Tanto discriminação racial, discriminação por sexo, enfim. Olha quanto isso é importante, como as pessoas precisam abrir os seus horizontes para poder viver em harmonia ainda, né? Que, nossa, a gente pode falar disso todo dia, mas se a gente não fizer isso na prática, se a gente não agir, né, dessa forma, a gente não consegue ter isso de modo material, só de modo formal. Então, essa convenção, né, que é contra a discriminação da mulher, ela é de 1979, o Brasil ratificou ela no mesmo ano, a partir do decreto 89.460 de 79. E no nosso sistema regional, porque esse aqui, né, gente, eu falo para vocês, é do sistema global. No nosso sistema regional, a gente também tem uma convenção parecida, que é a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir, Erradicar a Violência contra a Mulher, que é da OEA, da Organização dos Estados Americanos, e ela é de 1994. Então, ó, como elas são distantes, a gente pode falar que houve uma influência também dessa convenção do sistema global para o nosso sistema regional. Então, para a OEA, ali na nossa convenção regional, entende-se violência à mulher qualquer ato baseado no gênero que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública quanto na esfera privada. E esse conceito ele acaba sendo bastante amplo para encaixar-se aí a várias situações que as mulheres passam, né? Então, percebeu-se que a igualdade de todos da Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, ela não era ainda efetiva na prática, que a gente precisou falar dessas outras formas de discriminação para que as pessoas entendam que igualdade é igualdade, sim, é para todos, simplesmente por sermos humanos, sem fazer essa diferença de raça, religião, sexo, etnia e por aí vai. Ok? Então, discriminação contra a mulher, gente,
vai abranger aí toda a distinção, exclusão, restrição de direitos baseada no sexo, que tenha por um objeto ou resultado prejudicar ou anular o reconhecimento da mulher, independentemente do seu estado civil, com base na igualdade de homem e mulher, dentro aí dos direitos humanos, né, e das liberdades fundamentais nos campos político, econômico, social e cultural e também civil ou em qualquer outro. E no Brasil, então, dentro do nosso ordenamento, né, jurídico, a gente tem a Lei Maria da Penha, que vai aí ter alguma influência dessa convenção internacional, que vai trazer o combate à violência doméstica, que é a Lei 11.340 de 2006. Ela também é objeto das provas da ordem, tá, gente? Então, volta e meia cai alguma questão que traz aí a Lei Maria da Penha, para vocês ficarem ligadinhos nisso. Vamos para o próximo documento. A Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanas ou degradantes. Então ela é de 1984 e o Brasil ratificou ela em 89, a partir do Decreto 4 de 89. Então, o que é tortura, tratamento degradante, pena cruel, desumana? Vamos ler aqui o artigo 1º da Convenção para a gente entender um pouquinho mais. Então, para os fins da presente convenção, o termo tortura designa qualquer ato pelo qual dores ou sofrimentos agudos, físicos ou mentais, são infligidos intencionalmente a uma pessoa a fim de obter dela ou de terceira pessoa informações ou confissões, de castigá-la por ato que ela ou terceira pessoa tenha cometido, ou seja, suspeita ter cometido, de intimidar ou coagir essa pessoa ou outras pessoas, por qualquer motivo baseado em discriminação de qualquer natureza. Então não pode fazer tortura, não pode tratar mal, não pode submeter a pessoa a condição degradante, porque você quer dela conseguir uma informação, por exemplo. Então, quando tais dores ou sofrimentos infligidos por um funcionário público ou outra pessoa no exercício das funções públicas, também é considerado tortura, ou então, por sua instigação ou com o seu consentimento ou aquiescência, não se considerará como tortura. Então agora é aqui, não se considerará como tortura as dores ou sofrimentos que sejam consequências unicamente de sanções legítimas, ou que sejam inerentes a tais sanções ou que delas decorram. A gente sabe, por exemplo, que estar preso, estar numa condição de que você não tem liberdade, que você não come a comida que você quer, que você não sai a hora que você quer, que você não vê as pessoas que você gosta a todo momento, é uma sanção legítima do Estado que está prevista no ordenamento jurídico, que pode ser considerada aí para aquela pessoa que está lá um sofrimento, uma situação degradante, que ela esteja realmente ali se sentindo mal, sofrendo. Para ela aquilo pode estar sendo uma tortura, mas isso vai ser uma sanção legítima do Estado. Obviamente que ninguém tem que fazer nada além daquilo que está escrito, não pode bater, não pode, sei lá, eu não consigo pensar agora, né, o que pode ser considerado aí alguma coisa que saia fora, né, mas, por exemplo, essa coisa de, os presos, eles acabam, brigando, se maltratando, acontece ali da pessoa morrer dentro da cadeia. Isso sim vai contra os direitos humanos, mas a pessoa estar presa porque ela cometeu um crime, porque ela foi julgada e condenada, isso não pode ser considerado. Então tem que ver se esse sofrimento ela é consequência de uma sanção legítima, ok? Então no Brasil a gente tem mais, uma proteção aí contra a tortura, que é o artigo 5º, inciso 3º da Constituição Federal. Ninguém será submetido à tortura sem nem tratamento desumano ou degradante. E a Lei 9.455 de 97 vai definir os crimes de tortura. Então olha como é interessante isso, né? Primeiro surge no âmbito internacional um parâmetro, um guia ali para os países que aderem a esses pactos, essas convenções, e aí abre a mente das pessoas que estão se preocupando com isso e acaba gerando uma lei específica para o país. Quanto a isso é importante, como isso é uma atuação positiva,
no âmbito internacional da ONU, por exemplo, para que os países possam realmente incorporar esses conceitos e aplicarem de fato no dia a dia das pessoas. A Convenção sobre os Direitos das Crianças também foi ratificada pelo Brasil. Ela é de 1989, foi ratificada pelo Brasil em 90, a partir do Decreto 99.710 de 90. Então, para essa convenção, no artigo 1º, criança é todo ser humano com menos de 18 anos de idade, a não ser que, em conformidade com a lei aplicável a essa criança, a maioridade seja alcançada antes. Por exemplo, ali, quando os pais querem emancipar o filho. Então, se você emancipar o filho, essa pessoa não vai mais ser considerada criança, por exemplo, com 17 anos, porque se ela foi emancipada, ela vai ter como ali os direitos civis dela, como se ela fosse já um adulto e não mais uma criança. Então, essa convenção do direito à criança, ela vai proteger a criança ali em diversas formas. Então, seja pelo direito à vida, dela manter-se viva, dela ter uma qualidade de vida digna, habitação, acesso a serviços médicos preventivos de saúde, também saneamento básico, direito à família, de convivência familiar, direito de sobrevivência também, acesso à educação, de manter-se na escola, de passar de ano, de continuar indo para a escola, acesso à informação, divertimento, lazer, atividades culturais, também ao direito de pensamento e expressão, defesa de todas as formas de exploração e crueldade contra as crianças, também essa separação arbitrária da família e abusos do sistema de justiça. Então, tudo isso são coisas que a Convenção vem para abraçar, para não deixar que aconteça alguma coisa de ruim às crianças. Então, tem uma coisa que é uma inovação da Convenção, que pode cair na sua prova, porque não é normalmente o habitual do sistema interno dos países. Ela traz o seguinte, que a criança ela tem que ter o direito de ser ouvida quando se tratar de um assunto que seja do seu interesse, que seja ela pertinente, equiparando-se a um adulto, colocando-a como membro da sociedade. É uma forma de incentivar que a criança exerça a sua cidadania desde sempre. Por exemplo, se está acontecendo um divórcio e os pais estão querendo a guarda da criança, a criança, segundo a Convenção, deve ser ouvida, deve ser avaliado ali o que ela quer, as vontades dela, os sentimentos dela, como ela vai ficar, porque na verdade esse assunto é pertinente a ela, ok? Então, essa é a novidade da Convenção. Às vezes, na prática, pelo regulamento interno dos países, isso não acontece, mas a Convenção traz isso como um direito da criança. E o artigo 12, da Convenção é muito importante. Ela vai falar que isso tem que acontecer quando a criança tiver capacidade para formular os seus próprios juízos. Então não adianta se for uma criança muito pequenininha, por exemplo, porque ela não tem discernimento, ela não entende o que está acontecendo, às vezes ela só vai repetir o que um pai falou, o que a mãe falou, enfim. Deve-se levar em conta a idade e a maturidade dessa criança e num processo judicial, ela vai poder ser ouvida aí diretamente ou então indiretamente por um representante ou por um órgão apropriado. No Brasil, a gente tem no artigo 5º da Constituição Federal também essa proteção à criança na seguinte frase: é dever da família, da sociedade e do Estado, assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-la a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Também a gente tem aqui no âmbito interno o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei 8.069 de 1990, que também vai trazer aí perspectivas de proteção à criança.
Vamos dando sequência aqui à nossa aula. O Estatuto de Roma também é um documento internacional de qual o Brasil faz parte. E aí ele estipula o TPI, que é o Tribunal Penal Internacional, gente. Não sei se vocês assistiram às outras aulas, mas o que a gente tem que pensar quando a gente fala em Tribunal Penal Internacional? Que ele julga, fala comigo, conversa comigo, que ele julga, não importa se as pessoas da sua casa vão estar achando que você é maluco, se você está na biblioteca, enfim, nem que você converse aí pelo seu pensamento, mas eu preciso estimular você a responder, a saber a matéria. Então, o Tribunal Penal Internacional, ele julga pessoas, ele não julga países, ok? Então, o TPI, ele foi instituído em 1990, minha caneta não funcionou, e 8, pela Conferência de Roma, por isso que tem o nome de Estatuto de Roma. E o Brasil assinou esse estatuto, então, só em 2000, e foi aprovado pelo Decreto 112 de 2002. Então, a emenda 45 de 2004, é uma emenda constitucional que acrescentou o parágrafo 4º ao artigo 5º da nossa Constituição, que vai submeter, então, o Brasil à jurisdição do TPI. Então, o que acontece? Todos os crimes aqui que o Brasil não estiver dando conta, enfim, a gente já vai conversar um pouquinho mais sobre isso, pode ser sim submetido ao TPI, porque isso é uma previsão constitucional aqui do nosso âmbito interno. Então, quais são os objetivos do TPI? É assegurar o fim da impunidade para os crimes mais graves, né? Por exemplo, em caso de omissão ou incapacidade de julgar do Estado. Então, a sede do TPI é em Haia, na Holanda, e ele tem jurisdição complementar à Corte Nacional. Então, primeiro você tem que tentar resolver o seu problema no âmbito interno, no âmbito nacional do seu país. Se o país não der conta, se ele for omisso, se ele não for capaz de julgar aquele crime, aí sim você pode recorrer ao Tribunal Penal Internacional. Se você não anotou, anota, que pode ser objeto da sua prova aqui, ó. Tribunal Penal Internacional julga pessoas. A Corte Internacional, que é da ONU, julga os estados no âmbito internacional. Então, quais são os requisitos para que aconteça um julgamento no Tribunal Penal Internacional? A indisposição do Estado, por exemplo, a demora injustificada ou a falta de independência ou imparcialidade no julgamento que esteja acontecendo no âmbito interno daquele país. Então, está demorando muito, não tem independência, não tem imparcialidade no julgamento, manda para o TPI. Incapacidades do Estado, né, de proceder à investigação e ao julgamento do crime. Então ele não tem recurso para fazer aquela investigação, um caso muito complexo, por exemplo. Quando houver colapso total ou substancial do Sistema Nacional de Justiça. Então, o TPI, a gente fala que ele tem um caráter subsidiário e um caráter complementar à Corte Nacional de cada país. Então, o caráter subsidiário, quando acontece primeiro um julgamento na justiça local, a pessoa ainda continua insatisfeita, acha que aquilo foi um julgamento injusto, imparcial, que teve algum problema, que o Estado está se omitindo ali de trazer a justiça para o âmbito material, recorre-se ao TPI. E o caráter complementar ali é em virtude do tribunal local ter sido conivente com o investigado. Há necessidade de complementação aí dessa sentença pelo TPI. A composição do TPI, às vezes não cai na prova da ordem, tá? Mas se você estiver prestando um concurso, alguma coisa, pode vir a cair. Pode ser que nesse ano, justamente na sua prova, caia. Então eu prefiro trazer isso daqui para vocês, do que se cair você vai falar, puxa, a professora Mariana se omitiu, ela não contou para nós e aí eu acabei errando a questão porque nem pensei em estudar sobre isso. Então, não acho que seja a coisa mais importante para sua prova da ordem, sim, se você for fazer um concurso, mas não quero me omitir aqui. Se vier a cair na sua prova, você pelo menos já deu uma passada de olho, já vai ter uma noção,
ok? Então, a composição do TPI são 18 juízes com mandatos de 9 anos, ok? Então, quais são os órgãos do TPI? A presidência, que vai fazer a administração do TPI, a sessão de instrução mais a sessão de julgamento, que vão constituir aí a primeira instância, e depois a gente tem a segunda instância, que é a sessão de recursos. Também há o gabinete do procurador, que vai funcionar como uma promotoria, vai ser um órgão autônomo que recebe as denúncias, examina e propõe ação penal perante o Tribunal Penal Internacional, e também a secretaria, que trata de aspectos administrativos e não judiciais. Então, o TPI ele julga crimes cometidos apenas após a sua entrada em vigor, que foi lá em 98, se eu não me engano, né? Só vamos confirmar aqui para não falar besteira para vocês. Isso mesmo, em 98, ó. Então, o que aconteceu antes de 98, o TPI, não pode julgar, porque ele não existia. Então, ele não tem competência para julgar os crimes anteriores a 98. Então, aplica-se o Estatuto de Roma igualmente a todas as pessoas, né, do país que aderiu a esse estatuto, sem distinção de cargo oficial. O presidente da República pode ser julgado no TPI? Pode. Mesmo que se trate de responsabilidade de chefe de governo, por exemplo. Acabei me antecipando ali, fiz um spoiler para vocês. Então, o TPI não terá jurisdição sobre pessoas que, à data do crime, não tinham completado 18 anos. Então, se a data do crime, por exemplo, a pessoa não tinha 18 anos, ela praticou o crime sendo menor de idade, ela não pode ser levada ao TPI, mesmo que quando chegar no TPI, ela já seja maior de idade, ok? Quais os crimes que são de competência do TPI, por exemplo? Então, esses crimes, eles não prescrevem. Não é todo e qualquer tipo de crime, né, gente? Tem que ser sempre aquele crime de caráter relevante, que cause repugnância às outras pessoas, no âmbito internacional, por exemplo. Então, a Lei Maria da Penha, a gente sabe que é um caso que realmente aconteceu, né? E causa repugnância só de você saber o que essa mulher, a Maria da Penha, sofria. O marido tentou matar ela diversas vezes, deixou ela paraplégica. Se eu não me engano, não tenho certeza, mas eu acho que é paraplégica sim. Então, olha como isso é horrível, da pessoa, né, casar com alguém, tá dividindo aí um lar e sofrer todos esses tipos de violência. Então, ela não foi pro TPI, esse caso, né, mas vejam que são casos que causam bastante repugnância. Por exemplo, atos de terrorismo, né, que algum indivíduo pratique, etc., vai poder ser levado pro TPI. Então, sempre casos importantes, tá? Pena máxima ali de 30 anos no TPI. Prisão perpétua vai ser algo excepcional, a depender da extrema gravidade do crime e das circunstâncias pessoais do condenado. Então, olha quanta coisa aqui, né? Gravidade do crime. Lembra que para ir para o TPI tem que ser muito, muito grave. Também pode ter no TPI uma pena de multa e a perda de produtos e bens provenientes direta ou indiretamente daquele crime. Uma sanção civil pode ser ali uma forma de você indenizar as vítimas e os familiares. Vamos para a próxima convenção, a gente está quase acabando. Então é a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Olha quanto tempo isso demorou para aparecer, gente, para a gente ver que... Lembra que eu falei para vocês que todas as formas de discriminação são repugnadas aí no âmbito internacional? Pare para pensar, ó. Não pode discriminar contra a raça, contra a etnia, contra a religião, contra da diferença de sexo. E aí as pessoas não falavam da deficiência física das outras pessoas, aquelas necessidades especiais que também acabam tornando essas pessoas que, né, possuem essas necessidades especiais vítimas aí de preconceito, de discriminação, tanto no dia a dia quanto para arranjar um emprego, por exemplo. Então, só em 2006 que criaram uma convenção para proteger essas pessoas que possuem deficiências físicas, por exemplo, né, ou mental, enfim, sensorial, intelectual, né, são várias coisas aí que a gente tem que analisar.
O Brasil, então, ele ratificou essa convenção em 2008, a partir do decreto 186 de 2008. E aí, pessoas com deficiência para essa convenção são pessoas que têm impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em iguais condições com demais pessoas. Então, pare para pensar. A calçada da sua rua, por exemplo, ela tem acesso para uma pessoa que é cadeirante? Puxa, professora, eu nunca reparei, vou reparar. Então repara. Mas se você vê ali que não tem, isso está obstaculizando a pessoa de fazer o que você faz todos os dias, que é simplesmente caminhar pelaquela calçada, ir até o mercado, conseguir atravessar uma rua, conseguir sair de casa. Então olha a dificuldade que a pessoa encontra de exercer o seu direito de ir e vir, simplesmente todos os dias. Então tudo isso tem que ser considerado, porque isso você está discriminando aquela pessoa a partir do momento que você não está garantindo esse direito fundamental a ela, porque ela também é ser humano, ela também tem todos os direitos que tem ali na Constituição para qualquer outra pessoa que não tenha esse tipo de deficiência física, né? Então, veja como é interessante isso, que às vezes, por você não ter uma necessidade especial, você nem percebe essa diferença. Então, é um passado muito recente aqui e a gente precisa estar atento aí a esse tipo de discriminação também. Então, quais são os princípios dessa convenção, gente? O respeito pela dignidade inerente à autonomia individual, porque não é porque essa pessoa ela possui uma deficiência que ela tem que ser ajudada o tempo inteiro, ela tem que poder exercer sua autonomia. Inclusive, né, de liberdade de fazer as próprias escolhas e a independência das pessoas. A não discriminação também é um princípio que a Convenção prega. A plena e efetiva participação e inclusão dessas pessoas com necessidades especiais na sociedade. O respeito pela diferença e pela aceitação das pessoas com deficiência como parte da diversidade humana e da humanidade. Então, essas pessoas elas são parte da humanidade, elas não podem ser deixadas de lado, elas não podem ter os seus direitos tolhidos. Igualdade de oportunidade, então a gente sabe que aqui no Brasil, por exemplo, tem uma cota X de funcionários que uma determinada empresa com um número Y de funcionários tem que ter, né, de pessoas com necessidades especiais para proporcionar aí oportunidade de trabalho para essas pessoas. Acessibilidade, que é isso que a gente comentou aí da calçada, por exemplo. Igualdade entre homem e mulher também, porque, nossa, imagine, a gente já vive isso todos os dias. Aí, por razão da sua necessidade especial, você ainda assim sofre por você ser mulher ou por você ser homem. Isso não pode acontecer. O respeito pelo desenvolvimento das capacidades das crianças com deficiência, delas poderem, por exemplo, estudar numa escola normal, uma escola convencional, onde elas tenham, né, convivência com outras crianças que podem ter algum tipo de necessidade especial ou não. Até para essas crianças que não possuem, aprender a lidar melhor, a tratar as pessoas, né, com necessidades especiais, a ajudar a criar ali uma empatia, um respeito, a solidariedade. No Brasil, a gente tem o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que foi criado recentemente, gente, 2015. Então, olha como a gente é ultrapassado, se a gente for pensar, né? A lei 13.146 de 2015. E o objetivo desse estatuto é, obviamente, a inclusão dessas pessoas na sociedade. Então, gente, agradeço a atenção de vocês. Se vocês tiverem perguntas, dúvidas, quiserem conversar um pouquinho comigo, conhecer mais o meu trabalho, me adiciona tanto no Facebook quanto no Instagram como Prof. Mariana Moreira Neves. Bons estudos e força aí que logo logo você vai ter a sua carteirinha cor-de-rosa. Até mais!